Me ajuda. Irmãos, nós estamos numa série, o tema dessa série é Igreja em Movimento. Diga comigo, a Igreja em Movimento. Nós temos compartilhado já 2 domingos, esse é o terceiro. Possivelmente nós vamos terminar essa série no próximo domingo, mas hoje eu quero pregar uma palavra que vai te pegar. Na verdade, ela já te pegou, Deus já te encontrou aqui hoje. Está proibido de todo mundo sair daqui a porta ali. Deus te pegou. Não tem como mais você correr. Você tentou correr até hoje, mas não tem como mais. Ele te achou. E eu creio que hoje vai ser um tempo do despertar de Deus sobre o nosso coração. Nós somos uma igreja em movimento. Nós estamos em movimento por meio das nossas células. Nós estamos em movimento por meio das nossas casas de paz. Quem está na casa de paz aqui? Ministrando ou recebendo? Vamos ficar em pé, quem está envolvido com a casa de paz? Isso, fica em pé. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, tantas famílias têm sido abençoadas. Preste atenção. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por conta de um propósito divino. Você não é um acidente. Você não é um erro de percurso. Você não é fruto de uma barrigada perdida ou de um relacionamento mal resolvido. Não. Você é fruto do propósito de Deus. A sua vida não é um acidente. Você não caiu nesse mundo aqui de paraquedas. Pelo contrário, ainda que você possa ter sido rejeitado nesse mundo, você foi desejado no céu. Você é fruto de um propósito divino. Você foi planejado. E você não foi só planejado, você foi planejado por Deus e para Deus. Quando você entende que você foi planejado, criado por Ele e para Ele, algumas coisas da nossa vida começam a fazer sentido. Quando você entende que você não só foi criado por Deus, mas você foi criado para Deus, e essa preposição para, ela indica o objetivo da sua vida então é o Senhor, o objetivo da sua vida então é glorificar o Senhor. Quando você começa a entender que você foi criado por Deus e para Deus, as coisas na sua vida começam a fazer sentido, o quebra-cabeça começa a se encaixar. Fora disso não tem sentido, fora disso é correr atrás do vento, fora disso é tentar nutrir o nosso coração com coisas que passam. Preste atenção, a Bíblia diz em Eclesiastes, Sônia, capítulo 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus criou o ser humano como um ser eterno, como um ser espiritual. Nós percebemos pós-queda a ruptura que houve no relacionamento de Deus com o homem. Agora o homem é um ser errante, o homem está atrás de respostas, o homem está atrás de preencher um vazio existencial que tem dentro de si. Tem uma frase filosófica que diz que todo homem tem um buraco do tamanho de Deus. E nós procuramos preencher esse buraco existencial com coisas, com situações momentâneas, corriqueiras, mas isso passa. Você fica muito feliz quando obtém alguma coisa, você fica muito feliz quando conquista alguma coisa, mas de repente aquele frisson passou e o vazio vem de novo. De repente, isso é igual comprar sapato novo. Você compra um sapato novo, os 3 primeiras vezes que você usa o sapato, você guarda na caixa, depois você não guarda na caixa mais. Você deixa lá, porque agora já não é novo. Perdeu o brilho, perdeu o sabor, já não faz tanto sentido como fazia antes. Nós estamos procurando sentido, nós estamos procurando o objetivo, o motivo da nossa vida em qualquer outra coisa senão o Senhor. Nós olhamos para dentro de nós em busca de sentido. Nós olhamos para dentro de nós em busca de resposta. Existem pessoas que estão buscando crises existenciais ou suprir essas crises com felicidade, com conquistas, realizações pessoais. Preste atenção. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te criou para ser é muito maior do que o que você pode conquistar, ainda que você seja a pessoa mais rica desse mundo. Aquilo que você foi chamado para viver é muito maior do que o dinheiro pode comprar. O desejo, o sentimento, a plenitude existencial, só Deus pode trazer. Somente o Senhor pode preencher. O ser humano é um ser sedento. Todos nós estamos atrás de respostas, todos nós estamos atrás de algo que irá nos satisfazer. A humanidade é como a mulher em João capítulo 4, a mulher samaritana tem sede, mas está bebendo na fonte errada.
Nós estamos procurando saciar a nossa sede com água desse mundo, as coisas passam. Jesus disse: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e essa água vai jorrar nele para a vida eterna. Nós estamos atrás de respostas. Talvez você é um ser que está atrás de resposta. E o que você quer? Eu quero a verdade, pastor. Eu já fui em tudo quanto é tipo de religião, eu já frequentei todo lugar que você já pensou, eu já fui em todos os lugares. Eu estou atrás de uma resposta. É por isso que quando ele encontra com o Evangelho, quando ele encontra com Cristo, a procura acaba. Não quando ele encontra com uma religião, não quando ele encontra com a placa de uma igreja, não quando ele encontra com uma denominação, mas quando ele encontra com Cristo, porque o Cristo, ele não tem a verdade, ele é a própria verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Nós não estamos então falando sobre algo, nós estamos falando sobre alguém. Alguém que pode preencher o vazio existencial dentro do seu coração. Alguém que pode trazer sentido para a sua vida. Alguém que pode apontar o caminho. Alguém que pode pegar na sua mão e dizer: vamos junto, porque eu vou te mostrar o propósito para o qual você foi criado. Então você não está aqui por vontade própria. Você não nasceu por causa da vontade da carne e do sangue. Não foi seu pai e sua mãe que falaram: gente, essa casa está muito quieta, vamos arrumar alguém para fazer uma bagunça aqui nessa casa. Vamos arrumar alguém para tirar as coisas do lugar. Vamos arrumar alguém para tomar banho e deixar a toalha em cima da cama. Não! Você nasceu por causa de um propósito. Você não nasceu por causa da vontade da carne e do sangue. Foi o propósito de Deus que requereu o seu nascimento. Foi o propósito de Deus que lá na eternidade gritou: João! Foi o propósito de Deus lá na eternidade que gritou: Antônio! Então você está aqui não é por causa da vontade da carne, é por causa da vontade de Deus. Você nasceu nesse tempo, na família que você nasceu, por causa de um propósito, de uma casualidade divina. E quando nós entendemos isso, você vai perceber que a sua vida começa a fazer sentido. As coisas começam a se encaixar. Você descobre a sua missão, o seu propósito, porque você está olhando para aquele que fez todas as coisas. Então, ponto de partida para ter um propósito definido não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu quero. Você nunca vai descobrir a sua missão, você nunca vai descobrir a razão pela qual você foi criado olhando para os seus gostos, olhando para as suas vontades pessoais. Não, você precisa fazer um exercício de levantar os olhos para o alto, porque é a partir dele que tudo vem. É por isso que a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus. A Bíblia começa com Deus, e se começa com Deus, termina com Ele também. O ponto de partida para trazer sentido, para entender, é Deus. Então eu preciso olhar para o Criador. Preste atenção, Deus não trabalha com roleta russa. Deus não está brincando com ninguém. Deus não fechou os olhos e diz: eu vou escolher um ou vou escolher outro. Deus não trabalha de maneira aleatória. Deus sabe muito bem quem você é e por que Ele te escolheu. Deus sabe muito bem, ainda que você tenha mais motivos para Ele não te escolher do que te escolher, Ele conseguiu ver coisas em você que você ainda não conseguiu ver. Ele conseguiu enxergar coisas que você não conseguiu enxergar. Então nós só encontramos sentido nele. Efésios capítulo 2, verso 10. Vamos ler esse texto juntos? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 10. Todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pois somos o quê? Feitura dele. Preste atenção, você nasceu de novo, você recebeu Jesus como seu Salvador. Então a Bíblia está dizendo que você é feitura dele. A Bíblia está dizendo que você é obra-prima de Deus. Essa palavra feitura, ou essa palavra obra-prima, ela é a palavra poema. Olha o que o texto está dizendo: pois somos poema de Deus. Você não está aqui comigo, não? Quando você escreve um poema, você está inspirado, sim ou não? Somos poema de Deus. O que nós somos? Nós somos o meio pelo qual Deus está construindo uma história.
Deus começou uma história com você na eternidade, Ele ainda não acabou de escrever essa história. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Deus está escrevendo um poema através de você, para que o Cristo seja revelado nesse mundo. Então qual que é o meu propósito, pastor? Nós temos um propósito geral, nós temos um propósito que é de todos. A mesma missão do Cristo é a nossa missão. Nós somos criados em Cristo Jesus para um propósito, que é realizar as boas obras. O texto diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa expressão, boas obras, no grego significa trabalho excelente. Nós somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para um trabalho excelente, para um trabalho perfeito. Deus tem um trabalho excelente em você, e através de você, Deus tem uma missão incrível para fazer através de você, e está dizendo: vamos junto, vamos junto. Deus tem uma missão incrível para realizar através de você, mas acredite, essa missão não é sobre você, essa missão não é sobre o quão você é abençoado, o quão próspero você é, não. Essa missão também não é sobre a sua felicidade, essa missão é sobre servi-lo, essa missão é sobre levar o nome dEle, essa missão é torná-lo conhecido. Quando você começa a compreender a sua missão, quando você começa a ter luz, quando os seus olhos se abrem, quando você começa a entender o propósito, você vai ver que as coisas começam a mudar na sua vida. Você começa a estabelecer prioridades a partir daquilo que você crê. Você é mais assertivo, você para de perder tempo com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Você começa a focar, e tudo que você foca cresce. Quando você olha para aquilo que Deus te chamou, aquilo começa a expandir. O próprio Paulo decidiu viver isso. Atos capítulo 20, verso 24, olha o que Paulo diz. Atos capítulo 20, o verso 24. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Vamos lá? Todo mundo, vamos acordar quem está dormindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia. Que texto sensacional. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: a minha vida não vale coisa alguma para mim. Eu não existo por mim mesmo, eu existo por um propósito. Se a minha vida não cumprir com o propósito de Deus, então ela não faz sentido. Se a minha vida não cumprir o propósito pelo qual eu nasci, então não tem razão, não tem motivo. A sua vida precisa justificar a sua existência. Será que a sua vida pode ser chamada de vida? Será que você vive? Você só está existindo? Você só está vivendo? Existe um propósito, e Paulo está dizendo exatamente isso. A minha vida só vai ter sentido se eu usar a minha vida para completar a carreira, para completar o chamado que Ele me deu. Paulo está dizendo: a minha vida não tem sentido nenhum se eu não cumprir com a minha missão. E detalhe, o contexto de Atos capítulo 20 é quando Paulo está indo para Jerusalém. Os presbíteros de Éfeso estão dizendo: Paulo não vai não, porque você vai morrer. Paulo não vai não, porque lá eles vão te matar. Paulo não vai não, porque lá eles vão te perseguir. Paulo está dizendo: não tem como me matar, porque eu já morri. Eu nasci foi para isso, então eu estou indo em direção do propósito da minha vida. Eu estou indo em direção daquilo que Deus me chamou. Paulo, a sua vida está correndo risco, eu não me importo, porque a minha vida não faz sentido. Importante para mim é a missão, importante para mim é cumprir a tarefa que Ele me deu. É por isso que Paulo chega no final da sua vida. 2 Timóteo ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que te resta, Paulo? Só receber a coroa que está preparada pelo justo juiz. Imagina, Paulo ficou preso 2 anos numa casa alugada. Depois Paulo sai e Paulo é preso novamente pela última vez. E nessa última cadeia de Paulo, ele sabia que ele não iria sair mais. Paulo sabia que ele não iria sair mais dessa segunda cadeia, e é ali que ele escreve 2 Timóteo. 2 Timóteo foi a última carta, gente, preste atenção. 2 Timóteo foi a última vez que Paulo pegou uma pena,
Foi a última vez que ele sujou a pena numa tinta para poder escrever. Ali Paulo abre o seu coração, ali Paulo derrama quem ele é, e Paulo começa a falar das suas aflições, Paulo começa a falar dos seus medos, Paulo começa a falar dos seus abandonos, Paulo começa a falar das suas tristezas. A carta mais pessoal de Paulo, 2 Coríntios e 2 Timóteo, em 2 Timóteo você vê Paulo nu, mas de repente, chegou o momento do martírio. Um soldado romano pega o nome de Paulo e vai atrás da cela, dizendo: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E o Paulo lá dentro da cela, com uma paz que era imperturbável. Paulo estava na antessala da morte, Paulo estava no corredor do martírio. Quando alguém chama Paulo, ele diz: eis-me aqui. Aquele soldado pega Paulo e leva Paulo para aquele corredor frio, e Paulo é colocado diante da guilhotina romana. Paulo foi preso por Nero, e Paulo é colocado diante da guilhotina romana, e os soldados viram para Paulo e falam com Paulo assim: Paulo, as suas últimas palavras. Esperando que Paulo ia levantar a voz reclamando, esperando que Paulo ia levantar a voz murmurando, esperando que Paulo ia levantar a voz reclamando, porque Deus permitiu que Paulo pudesse passar por aquilo. Paulo levanta a sua última doxologia. Paulo levanta a sua voz e diz: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Eles colocam a cabeça de Paulo na guilhotina romana. A guilhotina romana foi lá e decapitou Paulo, arrancou a sua cabeça. Quem que era a pessoa mais importante naquela época? Nero. Quem que era a pessoa menos importante? Paulo. Só que eles pensaram que matando Paulo, a obra de Paulo iria parar. Não ia, porque a obra póstuma de Paulo fala muito mais do que a sua obra em vida. Paulo continua falando até hoje, porque ele entendeu a sua missão. Nero era mais importante do que Paulo, mas Deus inverteu a história, porque hoje você coloca o nome do seu cachorro de Nero, mas você coloca o nome do seu filho de Paulo. Deus muda. O Paulo entendeu o propósito, ele diz: a minha vida é para isso, não há outro sentido. Deixa eu te dizer, vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus, e Deus vai falar: presta conta da missão que eu te dei, presta conta da obra que eu coloquei nas suas mãos. Nós somos uma igreja em movimento, nós temos aprendido isso. A igreja precisa continuar o que o Cristo começou a fazer e a ensinar. Jesus não só nos mandou ir, Ele nos deu poder para isso. Ele não só nos comissionou, Ele nos capacitou para isso. Olha que texto sensacional, Mateus capítulo 28, leremos do 18 ao 20. Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Jesus diz assim, vamos lá todo mundo, 1, 2, 3 e... Verso 19, portanto, aleluia, aleluia. Essa é uma das últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Alguém disse que as palavras mais importantes de um homem é aquelas ditas antes da sua morte. Isso é chamado de a grande comissão, o grande comissionamento, o grande envio. É quando Jesus chama os seus discípulos e diz: agora vocês vão fazer aquilo que eu ensinei vocês. E vocês não só vão fazer, vocês vão ensinar outras pessoas a fazer o que eu ensinei. Jesus está falando sobre o discipulado. Jesus está falando: vocês vão e multiplicam aquilo que eu ensinei a vocês. Então existe uma grande comissão, existe uma grande responsabilidade, existe um chamado que é coletivo a todos nós. Aí, todos nós fomos comissionados, todos nós estamos inseridos na grande comissão de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então nós temos a responsabilidade com a grande comissão. Mas preste atenção, na prática não é isso que acontece. Na prática parece que muda um pouco. Eu falo da minha própria vida. Por que nós não fazemos ou não vivemos a grande comissão? Porque nós sempre temos um passo atrás. Nós sempre queremos voltar para o lugar que Deus nos tirou. Nós sempre temos a tendência de desistir
Nós sempre temos a tendência de abrir mão daquilo que Ele nos mandou fazer. Então, o que era para ser uma grande comissão se tornou em uma grande omissão. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, sobre a grande omissão. E eu começo a pregar agora. E eu quero pregar sobre um homem. Abre o livro da Bíblia que conta a sua história aí. Com qual profeta que você se identifica? Abre aí, é sobre ele que eu vou pregar. Eu quero falar sobre você hoje. Eu já vou abrir no que tem meu nome aqui. Quem estava de manhã já está ligado. Vamos lá, gente. Você não chama Jonas, não? Seu nome não é Jonas? Não? Seu nome é Jonas. Pode abrir o livro do profeta Jonas. É sobre Jonas que nós vamos falar hoje. E não tem como correr mais não, porque Deus já te achou. Jonas, antes de Obadia, depois de Obadias e antes de Miqueias. Te ajudei, hein? Livro de Jonas, profeta Jonas. Quero falar sobre você, quero falar sobre mim. Quero falar sobre a nossa história hoje. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. O livro de Jonas, ele está localizado no Antigo Testamento, dentro de um bloco chamado Profetas. O Antigo Testamento é dividido em 5 blocos. E o último desses blocos são os profetas, divididos em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Quando a Bíblia chama de profeta maior, que é de Isaías a Daniel, não é porque eles eram maiores em estatura, ou porque eles tinham mais unção, não, é porque eles escreveram mais. Profetas menores, de Oséias a Malaquias, é porque escreveu menos. Mas não menospreze aquele que escreveu menos, porque existem verdades tão poderosas nesses livros que nós chamamos de profeta menor. Então hoje eu quero falar sobre Jonas. Aleluia, Jonas. Jonas, Jesus te achou hoje. Te achou. Mas aonde você vem esconder também, né? Não tem como. Jonas capítulo 1, vamos ler até o verso 5. Jonas 1, do verso 1 ao verso 5. A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas significa pombo. Pombo. Então Jonas é uma pomba que está voando na direção errada. Jonas é uma pomba que está voando numa direção contrária. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Amitai significa verdade. Então Jonas, a palavra do Senhor veio a pomba, filho da verdade, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, entrou em um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormiu o quê? Profundamente. Todos nós temos um Jonas dentro da gente. Todos nós, de alguma maneira, nos identificamos com esse profeta. É por isso que eu disse que é um livro que traz o seu nome, porque todos nós estamos em fuga de alguma coisa. Todos nós estamos fugindo de alguém ou de algo. Ou nós estamos fugindo de um chamado que Deus nos deu, de uma vocação que Ele nos confiou, ou nós estamos fugindo de um lugar que Deus deseja que você esteja. No caso Jonas, ele estava fugindo da missão de Deus para ele. O texto diz no verso 2 que veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra de Deus foi a força necessária para fazer o profeta se movimentar.
Ainda que Jonas fugiu da presença de Deus, mas a palavra trouxe para ele um peso a ponto de Jonas se levantar e ir. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer movimentar. Na verdade, a igreja só está em movimento a partir da palavra que ele recebeu. É a palavra de Deus que traz movimento sobre a igreja. É a palavra de Deus que nos faz levantar do lugar onde estamos e ir na direção que Ele nos mandou, ou ir contrário ao que Ele nos chamou também. Então nós recebemos uma palavra da parte de Deus, e essa palavra cria um movimento. A palavra de Deus vem na direção do profeta Jonas com uma ordem. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos tirar da inércia, do comodismo. A Bíblia diz que estava perdido, escondido na antiga Mesopotâmia um homem por nome de Abrão. Deus entra dentro da Mesopotâmia, vira para o Abrão e diz: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. A palavra de Deus fez o Abraão se movimentar, e nós só estamos aqui porque um dia o Abraão saiu da inércia. Nós só estamos aqui porque o Abraão decidiu se movimentar a partir da palavra que ele recebeu. A palavra de Deus não está parada, a palavra de Deus não é inerte, ela se movimenta em todo o tempo. Você vai perceber que Deus, quando cria o mundo, Ele cria a partir da palavra. Então a palavra cria, a palavra se movimenta. Jesus vai curar o servo do centurião, e o centurião disse: não precisa ir lá na minha casa, porque eu acredito no poder da palavra em movimento, eu acredito no poder da palavra liberada. Se o Senhor disser uma palavra lá na minha casa, ele pode ser curado. Você não tem noção aonde a sua oração está chegando, você não tem noção no movimento que Deus está criando a partir daquilo que você está falando. Atos capítulo 12 diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração na casa da mãe de João Marcos. A igreja está orando aqui, mas o Pedro está preso lá. A igreja está orando e não está arrepiando, não está vendo o prédio tremer, mas de repente, em resposta da oração da igreja, o anjo entra lá na cadeia de Pedro e o liberta. Você não sabe aonde a sua oração está chegando, você não sabe aonde a palavra de Deus está entrando. Você está orando aqui, mas ela está indo lá no hospital. Você está orando aqui, mas ela está indo lá na cadeia. Você está orando aqui, mas ela está indo lá dentro daquele quarto escuro, porque a palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus está em movimento. Ela não só se movimenta, ela também nos coloca para andar. Jonas vai pregar em Nínive, e o Jonas levanta, mas vai para o outro lugar. Preste atenção, toda missão de Deus, ela requer desapego e disposição. Se tem um negócio que homem e mulher de Deus tem que ter, é ser desapegado. Desapegado com coisas e desapegado com pessoas, porque a palavra de Deus movimenta. A palavra de Deus traz, mas a palavra também leva. A palavra de Deus aproxima, mas a palavra de Deus também retrai. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos ficar atentos ao movimento da nuvem. Nós precisamos ficar atentos ao poder da palavra de Deus liberada, porque ela movimenta, ela leva, mas ela traz. O texto diz: pregue na grande cidade de Nínive, anuncie o juízo, porque o pecado deles chegaram até mim. Preste atenção, Jonas morava numa cidade que tinha 500 pessoas. Agora Deus tira Jonas da inércia da sua cidade e o envia para a grande cidade de Nínive. Deus está convidando Jonas para o movimento. Deus está convidando Jonas para sair da inércia. Deus está convidando Jonas para movimentar. Jonas, você está parado, levanta e vai. Quando o texto diz que Deus o envia, no original, no hebraico, a ideia é: levanta, Jonas, dá um passo, Jonas. Saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de segurança, entre na zona de risco, Jonas. Entre no lugar que eu te chamei, Jonas. Pare de ficar no lugar de previsibilidade, entra no lugar de vulnerabilidade. Vai pregar a palavra. O que Deus está fazendo com Jonas? Deus está tirando o profeta do conforto. Uma das piores coisas que nós temos que lutar é com o conforto, porque o conforto te impede de crescer. Nenhuma planta cresce na sombra, para crescer tem que ser exposta ao sol.
Para você crescer, você precisa ser exposto. Para você crescer, você precisa aceitar o desafio. Para você crescer, você precisa ir. Só que nós somos moldados pela cultura do conforto. Nós nos sentimos bem, confortáveis. Nós até queremos servir a Deus, mas a gente não quer ter trabalho. Pode ser só no like, pode ser só curtindo, dando joinha, dando ok. Eu preciso me levantar. Será que eu consigo servir parado? Deixa eu te dizer, o seu Deus não está parado. Se Ele não está parado, a gente também não pode ficar. Tem uma frase do Tim Keller que ele diz: embora todos nós não fomos chamados para sermos pregadores, mas todos nós fomos chamados por Deus. Algum tempo atrás tinha uma frase que era o seguinte: uns vão, outros contribuem e outros oram. Então Deus levanta alguém para ir, Deus levanta alguém para contribuir e Deus levanta alguém para orar. Preste atenção, não faz sentido. Não faz sentido, me perdoa, não faz sentido. Porque todos são chamados para irem, todos são chamados para orarem e todos são chamados para contribuir. Todos nós fomos convocados porque Deus quer usar todo o corpo. Todo crente é chamado. Então todo crente precisa estar disposto a sair da sua zona de proteção. Todo crente precisa estar disposto a sofrer um movimento. Todo crente precisa estar disposto a entrar no lugar que não é tão confortável. É claro que nem todo chamado implica em deixar lugares físicos. Nem todo chamado quer dizer que você vai tirar um passaporte para atravessar, não. Não quer dizer que você vai mudar de estado, que você vai mudar de cidade, não, é claro que não. Deus está chamando você para ir ao encontro do outro. O chamado universal que temos é para que sejamos caminho de Deus para chegar no outro. Deus quer usar você para chegar nessa pessoa que está do seu lado. Deus quer usar você para chegar na pessoa que está lá dentro do seu trabalho. Deus quer usar você para ser caminho, para ele chegar lá dentro da faculdade, no trabalho, para que ele possa chegar lá na sua escola. A missão nos é comum, a missão é para todos. Se você nasceu de novo, você é um missionário. Talvez você não tenha que percorrer a distância de atravessar o oceano, mas a distância que você tem que percorrer é atravessar o corredor da sua casa para chegar no seu filho, para chegar na sua mãe. Talvez a distância que você tem que percorrer é a distância da sua cama para chegar no seu cônjuge. Talvez a distância que você tem que percorrer é atravessar a sua rua para chegar no seu vizinho de frente. Você só tem que cruzar a rua, mas espera aí, Jonas, eu não quero ir. Eu quero ficar, eu quero curtir, eu quero desfrutar. Nós precisamos nos movimentar. Jonas foi o primeiro profeta, o primeiro missionário transcultural. Jonas foi a primeira pessoa que pregou para um povo que não era seu, não era comum. Mas dentro de uma perspectiva missionária, nós temos pelo menos 3 maneiras de fazer missões. Nós temos o missionário urbano, nós temos o missionário nacional e temos o transcultural. Jonas é o transcultural. De manhã eu chamei Jonas até de Judas. Se acontecer é porque parece Judas. Isso acontece. Não estou chamando ninguém de Judas não, pelo amor de Deus. Estou te chamando de Jonas. Tá certo? Jonas então levanta e o texto diz que ele vai. Mas ele vai para onde? Ele vai para uma direção contrária. Jonas então é uma pomba que está voando numa direção contrária. Jonas é alguém que fez a sua própria rota, que criou o seu próprio GPS. Jonas é alguém que está criando o seu próprio destino. Ele está fora da rota de Deus. Ele levanta e vai. Mas ele não vai para Nínive, ele vai para Tarso. Ele desce para Jope, de Jope ele entra no navio com o objetivo de chegar até Tarso. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Qual que é o motivo? Tem um motivo, tem um porquê, tem um dado histórico, tem um motivo de Jonas não querer ir para lá. Nínive era a capital da Síria. A Síria foi um dos povos mais truculentos, mais terríveis que já existiram no Antigo Testamento. A maneira de castigo deles era terrível. Você sabe que eles tentavam impor através do medo. Então quando eles iam conquistando as cidades, eles matavam. Eles pegavam o rei daquela cidade, colocavam o rei e o povo diante daquele rei, e eles iam tirando a pele da pessoa viva. E depois que a pessoa estava completamente sem pele, eles pegavam um porrete e começavam a bater na carne dessa pessoa. Uma outra maneira que eles tinham de castigar os inimigos é pendurar a pessoa pela língua, num prego, num pedaço de madeira. Por que eles faziam isso? Para criar medo.
Quando alguém ouvia que os assírios estavam chegando, então não vamos criar resistência não, pelo contrário, eles são terríveis, vamos nos render. Você vai ver isso quando Senaqueribe tenta afrontar o rei Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 20. Ele está tentando afrontar com uma pressão na mente, querendo colocar